Boa noite, pretos, irmãos. Vou fazer um vídeo aqui, vou tentar ser o mais rápida possível para a gente falar um pouco sobre empatia com nós mesmos, sabe? Porque às vezes a gente leva a vida com uma moral tão romântica e tão religiosizada, né? Se pode se dizer essa palavra, tão atrelada a valores religiosos que a gente para de ver o lado político das coisas, o lado humano também das coisas. Eu me lembro que quando as políticas de cota, políticas de inclusão aconteceram, foi aquele boom de pretos entrando na universidade, pretos se formando, pretos conseguindo ter casa, e os pretos não deixaram de ser violentados por conta disso. E quando veio a pandemia, a gente percebeu que política de cota nenhuma veio para emancipar pessoas pretas. Primeiro, várias pessoas saíam das universidades formadas, várias pessoas são mestres e doutores e não tem um mercado de trabalho que as recebam. Porque o mercado de trabalho, quando é curso de nível superior, eles recebem muito mais os brancos do que os pretos, a não ser que seja as profissões de nível superior que ninguém valoriza, como a nossa de professor, né, assistente social. Mas quanto mais elitizada for o curso, elitizado, mais a cara do curso vai ser branca. Arquitetura, engenharia, então você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor médico. As oportunidades para quem é preto não vão ser iguais, porque a estrutura é deles, a casa é deles, e eles decidem quem eles querem nesses espaços. É uma seleção natural que eles fazem que a gente, às vezes, não dá conta, certo? Então, na pandemia, a gente viu que tinha toda aquela propaganda em que as pessoas pretas subiram para a classe C, né? E os brancos, os pretos melhoraram, vamos dizer, 50% e os brancos melhoraram 150%. Porque os brancos são os donos do meio de produção e nós somos apenas consumidores. E foi isso que a esquerda também criou, né? Deu poder de compra para o preto gastar na empresa do branco, no shopping do branco, no condomínio do branco, tudo aquilo que é do branco que a gente toma e injetar dinheiro nessas coisas. E aí, quando veio a pandemia, o que foi de gente perdendo o emprego, não foi só a vida que se perdeu, mas muita gente ficou desempregada. E a maioria dessas pessoas são pretas. Eu me lembro que muita gente, na época da pandemia, ficou muito lascada e eu comecei essa situação pior que eu estou agora na época da pandemia, e as pessoas que mais podiam me ajudar, mesmo tendo problemas financeiros também, eram pessoas brancas, que eram minhas amigas, que me conheciam já há tempo e que me socorriam daqui, de lá, mas que mesmo tendo tido alguns problemas, estava melhor do que eu, do que você, né? E até hoje, muitos de nós não nos recuperamos ainda porque o país não está o que está, né? Então, quando você vê uma pessoa branca falir, ela tem. Se for um branco pobre, ele tem no mínimo a imagem de confiança. Porque uma pessoa branca vendendo brigadeiro, ela é recebida diferente de uma pessoa negra. Eu lembro de um casal branco que chegou no bar onde eu trabalhava e todo mundo, né, comprou brigadeiro, aquela coisa toda. Quando chega uma pessoa preta vendendo maçã do amor, não sei o que, as pessoas já acham que a pessoa não quer trabalhar, que a pessoa não quis estudar, sabe? Tem uma série de julgamentos, as pessoas têm nojo. Então, até a imagem dessa pessoa modifica. Eu tenho um amigo que é Uber branco e ele ficava ouvindo minhas conversas e ele disse a mim, aliás, já teve dois que me disse isso, a polícia nunca me parou. Eu nunca fui parado numa blitz. E olha que eu dirijo de sandália. Por quê? Porque ele é branco, sabe? Você jamais vai ouvir isso de um motorista preto que nunca foi parado numa blitz.
Então, uma série de coisas que a gente precisa perceber que o racismo está por trás, né? Mas não pra gente ficar chorando em torno do racismo, porque o racismo ataca a gente mesmo, lasca a vida da gente mesmo. Mas pra gente olhar para os nossos irmãos de uma outra forma. Antes de eu entrar nessa situação, eu ajudei uma família durante muito tempo que passou muito tempo numa situação igual a minha. E todo mês, quando eu recebia dinheiro, a primeira coisa que eu fazia era mandar um depósito para esse casal. E porque eu sabia o quanto era difícil estar naquela situação. Imagine para uma pessoa que sempre teve estabilidade financeira e de repente cai na situação que eu caí. Então, eu tô falando isso porque essa semana foi bem difícil. Eu tentei limpar meu nome para poder ter crédito, para poder pagar as dívidas, aquela coisa toda. E fui no banco ontem para poder ver se conseguia um crédito para resolver os problemas. E quando chegou no banco, o atendente, o gerente, disse a mim que eu tinha 3 protestos em cartório. Quer dizer, eu acreditando que meu nome estava limpo. 3 protestos em cartório enormes, eu não sei que protestos são esses. Para saber, eu tenho que ir para Salvador, pagar R$ 100 por protesto para saber de onde veio esse protesto. E o valor do protesto eu não tenho nem condição de pagar. Então, com tudo que está acontecendo, eu fiquei desesperada. Depois tinha uma outra possibilidade de um caminho aberto, e o caminho fechou. E o caminho fechou para cá, e o caminho fechou para lá, e o caminho fechou lá na frente, e o caminho fechou para trás, e caminho fechado para todo canto. E aí eu fiquei desesperada quando chegou hoje. Acabou o gás. E aí a pessoa que cuida de minha casa ligou para mim dizer que o tubo do tanque quebrou e a casa estava alagada, que eu tinha que botar outro tubo, arrumar uma pessoa para fazer com que dinheiro? E aí já estava com todos aqueles problemas, e aí veio mais esses problemas. E uma pessoa, um irmão, com toda boa vontade, que eu sei que tem. Mas a gente olhar mais para as pessoas, para o sentimento das pessoas e ficar e vigiar no que fala, sabe? Porque só a gente sabe o que sente, só eu sei o que eu estou passando. Ninguém vai sentir igual a mim. Por mais empatia que meus amigos tenham, por mais que queiram me levantar, não vai ser assim. Sabe? Então não desdenhe. Não desdenhe de ninguém quando você vê desesperado. Não desdenhe. Levante, vai tomar um banho, vai ficar cheirosa, vai curtir. Curtir com o quê? Ah, esqueça o gás, foda-se o gás. Como é que isso foda-se o gás se você trabalha com comida, sabe? Então, como se a vida fosse assim, botar um perfume. Que perfume? Sabe? E eu fiquei ouvindo tudo e não disse mais nada. Disse, não vou dizer mais nada. E aí a pessoa depois achou que estava pouco e mandou outra mensagem para mim dizendo que o que você está passando, repare se não é para você aprender alguma coisa. Sua espiritualidade está querendo lhe ensinar alguma coisa. Então pare para ouvir. Gente, eu tô tão nervosa que nem Rivotril tá dando conta de dormir. Eu tô tão nervosa e pra não machucar ninguém, eu prefiro ficar calada, porque se eu for falar, não vai sair o que preste. Eu sou filha de Xangô, eu sei quem eu sou. Então eu fiquei calada, eu não disse nada, mas eu disse pra ele, você não tá entendendo a situação. A gente tem que parar de achar que a gente tá passando por certas situações porque a espiritualidade está querendo ensinar. Muitas coisas que a gente passa porque esse mundo quer nos moer. Todas as vezes que você vê um cantor na internet chorando porque não tem patrocínio, ele é preto. Todas as vezes que você vê uma pessoa chorando pedindo vaquinha, na maioria das vezes ela é preta. Então a gente tem que entender que a questão aqui não é só espiritual. Não é o espiritual que está impedindo, é toda uma estrutura que não quer que você avance, que você cresça, a não ser que você seja cristã,
A não ser que você seja mulher feminista, porque se você não for feminista, se você não falar aquilo que o branco quer ouvir, você não vai para lugar nenhum. Então eu sou uma pessoa panafricanista, muita gente me odeia, sabe? Porque eu não sou integracionista, eu não me integro, não quero saber de Globo, não quero saber de Congresso, não quero saber de direita, de esquerda, sabe? Não fico defendendo mulher preta em detrimento de homens pretos, até porque nessa situação homens pretos se matam. Vocês sabem que a maioria das pessoas que se matam no Brasil são homens pretos. Porque imagine a situação que eu estou passando, um homem preto, pai de família, de 3, 4 filhos, ficando sem renda, tendo que viver de ajuda, caindo em desespero. Imagine para ele o que é. Eu tô suportando, porque filho de Xangô é medroso, e porque eu acredito na minha espiritualidade, e porque eu tenho pessoas que me amparam, que me levantam, que dizem: tenha calma que vai passar, tenha calma que vai passar. Pessoas que me ajudam, que não deixam a peteca cair. Mas é cansativo até ter que depender da ajuda das pessoas. É cansativo porque o bom é sentar, amar, comer, beber, dar risada, contar besteira, fofocar, sabe? Isso que é gostoso. É horrível todos os dias você tá precisando de algo, todo dia você tem que pedir algo, todo dia você ter, sabe? E as pessoas não entendem isso. Tenham empatia com seus irmãos que estão passando situações assim. Tenham empatia, porque só nós sabemos o que é estar nessa situação, o que é estar no olho do furacão, o que é não conseguir ver perspectiva, ver possibilidade, ver a luz no fim do túnel, sabe? Isso não tem nada a ver com falta de fé. Se fosse assim, não tinha tanta gente cheia de fé que se mata também. Tanta gente que tem fé, seja de que religião for, e que se mata, sabe? E essa pessoa disse a mim que a natureza é inerte, que a natureza não faz nada. Muito pelo contrário, a natureza, ela é conectada a nós. Nós somos a natureza. E se não fosse a natureza, se não fosse as folhas que eu tomo banho, se não fosse a vela que eu acendo, se não fosse os elementos que eu arreio para os meus, para me fortalecer, eu também não estaria aqui. Então, mas nem tudo é sobre espiritualidade. Muita coisa é sobre política. É sobre um povo que ainda não sabe se levantar. É sobre um povo que ainda não sabe se organizar. É sobre um povo que, quando tem, só olha para o próprio umbigo. Só pensa em viajar, em curtir, em ir para show, em ir para a Europa, sabe? Em morar em condomínio de branco, em comprar carro de luxo. É um povo que não olha para o lado, só olha para o umbigo. E até ter necessidade é justamente um projeto para que esse povo passe o tempo todo tentando sobreviver e não olhando para o outro, para que a gente não se organize. Então tudo é sobre política. Não tem nada aí que o racismo não esteja controlando. A gente é que tem que procurar o caminho de se levantar. Mas não é fácil sozinha, porque a maioria não está vendo. E esse é o problema da gente, que a maioria dos pretos estão ignorantes para a nossa situação como povo, porque é como povo que a gente se fode.